Em um dia ensolarado, duas pessoas estavam caminhando por uma rua movimentada, conversando felizes sobre algo que ambos gostavam. De repente, ouviram um som estranho atrás deles. Virando-se, viram uma pessoa usando um saco de papel sobre a cabeça, tentando se aproximar da garota enquanto escondia algo atrás das costas. Os olhos da pessoa, quase invisíveis através dos buracos no saco, pareciam muito grandes, o que os tornava um pouco estranhos. Então, ele sussurrou o nome da garota, Sajei, surpreendendo-a. A garota parou e olhou para a pessoa, que parecia nervosa, mas conseguiu falar com ela com um pouco de gagueira. Ele estendeu uma caixa com um anel dentro, expressando seu amor. Antes que ela pudesse responder, algo os interrompeu. O cara que estava caminhando com ela de repente gritou como uma garota e agarrou-se a ela, gritando alto. Todos ao redor se viraram para olhar a confusão. O estranho no saco de papel tentou acalmá-lo, acenando com os braços, mas isso só piorou as coisas. Logo, ambos estavam gritando um com o outro, causando medo entre as pessoas próximas. Todos gritaram e se espalharam em diferentes direções. Até um cachorro que apareceu do nada começou a latir. O dia pacífico na rua tranquila se transformou em caos. Eventualmente, o estranho com o saco de papel fugiu, e a garota, Sajei, e seu companheiro decidiram ir ao café mais próximo para evitar atrair mais atenção. Depois de fazer um pequeno pedido, eles começaram a discutir o que fazer com relação ao cara com o saco de papel e se deveriam ir à polícia, mas um surpreendeu seu amigo ao dizer que não queria denunciar o cara. Ela acreditava que ele era apenas uma pessoa tímida que não queria fazer mal. Seu amigo ficou chocado ao ouvir isso, pois para ele o estranho parecia perigoso, emitindo uma vibração ameaçadora que o deixava desconfortável. Recentemente, haviam sido divulgados relatos de pessoas desaparecidas e ele sentia que estavam sendo vigiadas há muito tempo. Ele estava preocupado com a segurança de um e sentia que era importante compartilhar essas notícias com ela, mas não estava interessada. Ela bebeu seu refrigerante em silêncio, impassível com as preocupações de seu amigo. O amigo de estava convencido de que o cara com o saco de papel era o responsável pelos crimes, então continuou tentando persuadi-la. No entanto, não via as coisas da mesma forma. Ela pensava que a sensação de estar sendo vigiada poderia ser um mal-entendido ou apenas paranoia. Ela sempre tentava encontrar desculpas para as pessoas ou entender sua perspectiva, diferente de seu amigo, que persistia em tentar razão com ela. Para ele, havia perigo em todos os lugares, seja um artista de rua, uma garota confiante ou qualquer outra pessoa. Ele até segurou o queixo de para fazê-la ouvir, dizendo que ela não podia passar a vida sendo tão confiante e imprudente. Ela precisava ser cautelosa e ter alguns instintos de autopreservação. Depois que ele a soltou, esfregou o queixo, que havia ficado vermelho. Ela concordou em ser mais cuidadosa, querendo se proteger de qualquer dano. Com o acordo, eles terminaram seu pedido e continuaram com o dia. Enquanto caminhava para casa, não conseguia tirar da cabeça os pensamentos sobre autopreservação e o cara com o saco de papel, apesar de... Repassando os eventos do dia em sua mente, ela não sentia que ele a ameaçava. De repente, ouviu passos atrás de si, acompanhados de uma sombra. Virando-se abruptamente, foi surpreendida pela pessoa que a seguia, que também parecia assustada, com algo escondido atrás da cabeça. O homem do saco de papel começou a fazer desculpas por seu comportamento, mas, assim como antes, gaguejava nervosamente. Ele notou as orelhas de brinquedo que ele segurava atrás das costas e não pôde deixar de admirá-las. Reunindo coragem, ele ofereceu o ursinho de pelúcia a ela e tagarelou sobre seu amor por ela, com uma reverência respeitosa. Olhando para o brinquedo adorável, Vi encontrou difícil acreditar que alguém como ele pudesse representar qualquer ameaça, apesar de seus sentimentos de calor em relação ao homem do saco de papel. No entanto, ela não podia ignorar o conselho de seu amigo. Quebrar sua promessa pesaria em sua consciência. Incerta sobre o que fazer com o presente, ela percebeu que simplesmente dizer obrigada e aceitar o ursinho talvez não fosse a escolha mais sábia. Enquanto isso, o homem do saco de papel permaneceu paralisado na mesma posição, tremendo visivelmente. Suas mãos, segurando o brinquedo, traíam seu medo e vergonha. Corando e tremendo, ele parecia completamente envergonhado.
Ainda curiosa sobre por que o cara do saco de papel queria lhe dar um ursinho de pelúcia, Amy desviou o olhar do brinquedo para o próprio cara, espiando pelos buracos dos olhos do saco de papel sua máscara de saco de papel. Ela perguntou diretamente, tornando-o ainda mais nervoso. Ela podia ver que ele estava se remexendo e evitando o contato visual, mas ela não desviou o olhar, esperando pacientemente por uma resposta. Reunindo coragem, o cara do saco de papel explicou que ele achava o ursinho de pelúcia muito fofo e imediatamente pensou que ele faria Sajei sorrir. Ele estava fazendo tudo isso porque queria fazer a pessoa que amava feliz. Suas palavras surpreenderam-na e, embora ele estivesse visivelmente nervoso e lutando para se expressar, ela ouviu atentamente, não querendo envergonhá-lo ainda mais. Amy concordou com sua declaração. De repente, ele girou em torno de si mesmo e jogou o ursinho de pelúcia para o ar, fazendo com que Amy o pegasse. Justo então, um policial se aproximou dela com um estranho que relatou um homem suspeito assediá-la, mas não havia ninguém mais por perto. Era como se o cara do saco de papel tivesse desaparecido no ar, deixando-me sozinha com o ursinho de pelúcia, um símbolo de seu amor por ela. Depois de informar o policial que não havia encontrado nenhum indivíduo suspeito, Amy foi autorizada a continuar em seu caminho. O dia havia sido cheio de ocorrências estranhas, então, ao entrar em sua casa, ela soltou um suspiro de alívio, colocando o brinquedo na cama. Ela sentiu que algo estava faltando, procurou em seu quarto e encontrou uma bolsa de tamanho médio, esvaziou o lixo e colocou-a sobre a cabeça do brinquedo. Felizmente, era de papel, tornando fácil criar 2 buracos para os olhos, lembrando as palavras do cara do saco de papel sobre querer fazê-la feliz. Ela percebeu que não havia sequer agradecido por seus sentimentos ou pelo presente. Sentada em seu quarto, enfrentando o ursinho de pelúcia agora vestido com o saco de papel, Amy sorriu enquanto admirava o brinquedo de pelúcia, mas não conseguiu sacudir a curiosidade sobre por que ele estava carregando o pacote. Julgando por como suas mãos estavam vermelhas quando ele confessou, ela só podia imaginar a cor de seu rosto. LY ponderou se o cara do saco de papel apareceria novamente em frente a ela. A partir daquele momento, a confissão do cara do saco de papel parecia estar em todos os lugares. Ele nem mesmo poupou a quadra de tênis, deixando uma inscrição no chão para todos verem. No café onde frequentemente visitava, ela começou a receber presentes frequentes, todos passados pelo garçom do cara do saco de papel. Ele parecia determinado, até mesmo espalhando um tapete no meio da calçada com a inscrição ousada "Eu gosto". No entanto, a sorte não estava do seu lado desta vez. O amigo de que não confiava no cara do saco de papel desde seu encontro anterior, aconteceu de estar caminhando ao lado dela, determinado a não deixá-lo escapar. Ele agarrou o cara do saco de papel e exigiu que ele parasse de segui-la. Apesar de não saber como Yi se sentia sobre ele ou se ele era uma pessoa má, ele sentia que precisava protegê-la. Ele não sabia que Yi estava começando a se sentir atraída pelo cara do saco de papel, ou que ela estava curiosa sobre suas intenções. Tudo o que ele sabia era que o cara do saco de papel parecia perigoso e que Yi precisava ser protegida dele. Com uma expressão firme, ele olhou para o cara do saco de papel e disse: "Deixe em paz". O cara do saco de papel, no entanto, não parecia disposto a desistir. Ele olhou para Yi com uma expressão determinada e disse: "Eu não vou desistir". E com isso, a situação se tornou ainda mais complicada. Obrigado a confrontá-lo com uma expressão severa, ele apontou o dedo para o cara do saco de papel e começou a falar. O amigo de Yi confrontou o cara do saco de papel, explicando que, se ele fosse um criminoso que estivesse mirando em Yi, ele também esconderia sua identidade com um saco sobre a cabeça para se aproximar dela. Dessa forma, ninguém suspeitaria de nada, o que era a lógica que ele usou para ilustrar como as ações do cara do saco de papel eram perigosas para ela. Apertando a mão do cara do saco de papel, ele enfatizou mais uma vez que ele não deveria se aproximar dela novamente. Parecia ser a primeira vez que o cara do saco de papel havia considerado a possibilidade de que suas ações pudessem estar causando problemas para Yi. O cara do saco de papel recolheu o tapete que ele havia tentado colocar no chão com sua confissão e respondeu quietamente que ele entendia. Sem mesmo perguntar a Yi em si, ele se afastou deles na direção oposta, deixando para trás um olhar triste e cheio de piedade. Alguns dias se passaram desde então,
e agora, sentada no movimentado refeitório, onde todos estavam envolvidos em conversas, o amigo de Yi perguntou sobre o estranho. No entanto, o cara do saco de papel não havia se mostrado novamente em frente a ela. O amigo de Yi ficou cada vez mais preocupado com ela, notando sua falta de atentividade. Mesmo agora em um lugar movimentado, ela conseguiu colocar café gelado em seu rosto, que até mesmo grudou em seu nariz. Rapidamente pegando seu copo de bebida, ela derramou o líquido sobre a tampa do copo. O amigo de Yi encontrou consolo no pensamento de que o problema com o cara do saco de papel havia sido resolvido. Preocupado com a falta de jeito de Yi, ele tirou um guardanapo do bolso e começou a limpar seu rosto e roupas manchadas pela bebida derramada. Enquanto isso, Yi percebeu que havia esquecido sua batom em algum lugar e se levantou da mesa. Ela também se lembrou de que havia deixado sua caderneta para a próxima aula em seu armário, então instruiu seu amigo a ir em frente para o auditório e reservar um lugar para ela. Embora ele tenha oferecido ajuda, ela recusou, assegurando-lhe que tudo estaria bem. Com sua bolsa sobre o ombro, ela saiu da cafeteria, caminhando pelo longo corredor. E rapidamente chegou ao escritório que abrigava uma multidão de armários de estudantes. Desde o incidente com o cara do saco de papel, a culpa permanecia dentro dela. Ela não havia considerado as ações dele como uma nuisance, mas permaneceu em silêncio. Certamente, ele não aparecer novamente. Abrindo seu armário, ela procurou por suas cadernetas para encontrar o papel certo, mas não encontrou nada. Perplexa, ela tentou lembrar quando foi a última vez que viu aquela caderneta ali. Fechando o armário, ela deu um passo para trás, sabendo que tinha algumas cadernetas extras, então não era um problema sério. Perdida em pensamentos, ela não notou o homem se aproximando da esquina e, acidentalmente, colidiu com ele. Todos os livros e anotações voaram de suas mãos, espalhando-se pelo chão. E rapidamente se desculpou, mas 44, se pelo chão. E rapidamente se desculpou, mas sua surpresa atingiu o pico quando notou sua assinatura em uma das cadernetas. O estranho rapidamente recolheu as coisas, oferecendo a caderneta a ela com um sorriso amigável. Ele explicou como havia encontrado aquela caderneta em uma de suas aulas e estava prestes a devolvê-la. Enquanto Amy parecia prestar pouca atenção ao incidente, um vento forte sudene desalinhavou seu cabelo, provocando uma sensação de perigo. Cautelada pela história dele, ela baixou o olhar e se desculpou por não o reconhecer, pois não se lembrava de ter usado aquela caderneta em classe. Apesar de seu comportamento usualmente compreensivo, as palavras não correspondiam às suas memórias. Fingindo soltar a caderneta por choque, o estranho agarrou sua mão enquanto ela tentava sair, seu aperto se tornando dolorosamente forte. Ele a acusou de buscar atenção, fingindo ser inacessível, criticando suas interações com outros caras. Puxando sua batom roubada, ele assumiu que ela estava tentando impressioná-lo. Embora Yi inicialmente não a reconhecesse, ela percebeu que era de fato sua. O cara estava convencido de que ela estava com medo de ser gostada e estava fingindo ignorância. No entanto, ele considerou seu comportamento excessivo e decidiu ensinar-lhe uma lição. Com cada passo, ele se aproximou mais, continuando a apertar sua mão até que eles chegaram à parede. O medo percorreu seu corpo, suas pupilas se dilataram e sua respiração se acelerou, inundando-a de adrenalina. Nesse momento, o cara do saco de papel apareceu do nada, desengajando suas mãos e se posicionando entre eles, segurando um lindo buquê atrás de suas costas. Ele espalhou as pétalas pelo corredor. O cara perturbador se tornou cada vez mais frustrado quando percebeu que um homem com um saco de papel na cabeça estava bloqueando o caminho de Yi, alheio ao terror de Yi. Ele não considerou o medo dela. No entanto, o buquê que o cara do saco de papel segurava atrás de suas costas chamou a atenção de Yi, desviando seu foco para ele. Grata, ela aceitou as flores e aninhou seu rosto nelas, liberando suas mãos para ele. O cara perturbador se tornou ainda mais irritado com a interferência do cara do saco de papel. Ele sentia que estava constantemente sendo obstado por ele, mesmo quando simplesmente queria expressar sua afeição por Yi, que ele achava bonita e tímida. A constante obstrução o enfureceu. Depois de ouvir as reclamações do cara perturbador, o cara do saco de papel surpreendentemente concordou com ele.
Ele admitiu que via Yi de uma maneira similar, mas nunca havia expressado seus sentimentos a ela. E havia deixado claro que não queria seus avanços e ele respeitava seus desejos. Em sua opinião, era errado perseguir alguém que não reciprocava os sentimentos, porque a pessoa que amavam deveria apenas desejar sua felicidade. E foi tocada por suas palavras. O cara do saco de papel continuou, explicando que ele acreditava que o amor verdadeiro significava desejar a felicidade da outra pessoa, mesmo que isso significasse não estar com ela. Ele disse que estava disposto a esperar por Yi, mesmo que levasse muito tempo, porque ele acreditava que ela era especial e que ele queria que ela fosse feliz. Yi foi profundamente tocada pelas palavras do cara do saco de papel e sentiu que ele era uma pessoa muito especial. Ela começou a ver ele de uma maneira diferente e sentiu que talvez houvesse algo mais entre eles. Apreciando sua disposição em vir em seu auxílio, apesar de sua timidez. Mesmo agora, ele não hesitou em admitir que havia se enganado em sua abordagem, reconhecendo que havia involuntariamente a irritado. No entanto, o cara perturbador não tinha intenção de ouvir. De repente, ele agarrou o saco de papel, determinado a revelar a identidade do cara do saco de papel. Desesperadamente, o cara do saco de papel implorou para que ele voltasse ao seu juízo e o soltasse, mas seus pedidos caíram em ouvidos moucos. O jovem que havia trazido a caderneta de Yi estava enfurecido e pronto para defendê-la. Ele preparou seus punhos, pretendendo socar o cara perturbador e acabar com seu assédio. Mas o cara do saco de papel não podia permitir que ele fizesse isso tão facilmente. Com toda a sua força, ele empurrou o jovem para longe, conseguindo se libertar do aperto no seu saco de papel perdendo o equilíbrio. O cara perturbador bateu a cabeça contra a parede próxima, fazendo com que ele se encolhesse, segurando o saco de papel rasgado com força em seus punhos. O cara do saco de papel se aproximou dele com cautela, cutucando sua cabeça com o dedo. Vendo que não havia movimento, ele suspirou aliviado, pensando que o cara perturbador finalmente havia aprendido a lição. Mas, ao olhar para o saco de papel rasgado, ele sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que não podia mais manter sua identidade em segredo. E estava começando a suspeitar que havia algo mais por trás do seu comportamento tímido e estranho. E agora, com o saco de papel rasgado, ele sabia que sua verdadeira identidade estava prestes a ser revelada. Ele retirou suas mãos abruptamente, recuando em surpresa, e se virou para Yi. O cara do saco de papel, agora sem o saco de papel na cabeça, tranquilizou-a de que o cara perturbador estava bem, apenas desacordado. E, atordoada com a transformação diante de si, não podia acreditar em seus olhos. Em frente a ela, estava um cara comum, bastante atraente, que imediatamente chamou sua atenção. Ela continuou a olhar para ele em silêncio, segurando o buquê de flores em suas mãos, enquanto as pétalas se espalhavam pelo chão do corredor. Observando a reação de Yi, o cara do saco de papel percebeu que seu campo de visão havia se ampliado e que ele estava começando a enxergar melhor. Voltando-se para o cara perturbador, que havia removido suas defesas, ele notou que ele estava se arrastando em direção a ele de joelhos, politemente. O cara do saco de papel pediu ao cara perturbador que lhe entregasse o saco de papel, enquanto o cara perturbador tentava freneticamente esconder seu rosto. E falou com ele, fazendo com que ele se virasse em sua direção. E expressou sua gratidão ao cara do saco de papel por sua ajuda, assegurando-lhe que ela estava apenas ligeiramente machucada. Em seguida, ela sugeriu gentilmente que ele não precisava cobrir seu rosto com um saco de papel. No entanto, percebendo que ele poderia. Ele tem seus motivos, ela rapidamente emendou sua declaração, dizendo que não era necessário. Ela aproveitou a oportunidade para se desculpar pelo encontro de ontem, girando a cabeça com vergonha pelo cara do saco de papel. Suas palavras significavam mais do que apenas um pedido de desculpas. Elas eram significativas e profundamente apreciadas. Comovido por suas palavras, ele se levantou dos joelhos e se aproximou dela com uma mão nas costas de sua cabeça e a outra em seu braço. Ele a puxou para os seus braços. Os olhos de Amy se arregalaram de surpresa e ela ficou sem palavras com o gesto repentino. O cara do saco de papel entendeu por que ela havia começado a evitar contato visual com ele, pois ele frequentemente fazia o mesmo quando estava com medo. Suas palavras ressoaram profundamente nela, fazendo com que ela esquecesse do buquê em sua mão, que caiu no chão, segurando-a com mais força.
Ele esperava que Amy não estivesse muito assustada com as ameaças do cara perseguidor e expressou sua preocupação genuína com o bem-estar dela. Suas ações teriam derretido o coração de qualquer garota e Amy não foi exceção. Entendendo suas intenções, ela se aninhou nele, esfregando o nariz em sua camiseta. Ela confessou que havia estado muito assustada, mas graças a ele, ela se sentia protegida, agarrando-se a ele. Suas roupas. Ela admitiu que sempre havia sido lenta para notar o que estava acontecendo ao seu redor. Quando ele olhou para ela, ela sorriu afetuosamente, apreciando sua preocupação, grata por ter alguém como ele em sua vida, que vinha em seu auxílio quando ela precisava de ajuda. Ela expressou sua gratidão do fundo do coração. Após apenas agradecer ao cara do saco de papel por vir em seu resgate, seu coração quase saltou do peito. Liberando-a de seu abraço, ele foi cativado por seu sorriso deslumbrante, causando-lhe tremores. Ele fechou os olhos por causa da intensidade da luz, balançando de um lado para o outro, enquanto enxugava os olhos. Ele comentou que seu sorriso era como uma inundação repentina de luz brilhante, quase cegando. Ela tentou acalmá-lo, sabendo que ele estava exagerando, mas suas palavras apenas fizeram seu rosto ficar vermelho. Parado em frente a ela, ele tentou se cobrir com a mão, sentindo-se sobrecarregado pela situação. Tudo que ele queria era ver ela sorrir, mas estar sozinho com alguém que ele cuidava fazia com que ele se sentisse nervoso de forma insuportável, cheio de adrenalina. Ele até começou a bater a cabeça contra a parede, apesar de seus gritos, apesar de seus protestos de que não era necessário. Não melhorava seus ferimentos. Justo quando a noite caía, ele deu um último golpe em si mesmo, causando até que Amy, que teve que segurá-lo, ficasse nervosa. Eventualmente, a visão do cara do saco de papel ficou turva enquanto ele olhava para a lua brilhante cercada por estrelas e ele desmaiou. O cara do saco de papel acordou e se encontrou em um banco no pátio da escola, um saco de papel amassado ainda em sua cabeça. Segurado em seus braços havia uma nota que Amy havia escrito, explicando que ela informaria ao seu professor sobre tudo assim que o perseguidor que havia roubado suas coisas recuperasse a consciência. Ela também supôs que ele não queria ser visto pelos guardas, sabendo que ele havia fugido deles antes. Então ela reuniu forças e o carregou até o banco, deixando suas informações de contato, pedindo que ele a ligasse, mas a nota terminou abruptamente ali. Lendo a nota várias vezes, o cara do saco de papel teve algo para ocupar sua mente sobre o dia de hoje. No dia seguinte, Amy se encontrou envolta em um abraço de seu amigo, que se desculpou chorosamente pelo que havia acontecido no dia anterior, sentindo-se culpado por não ter acompanhado ela. Amy o confortou e o sentou em um banco próximo, assegurando-lhe que ela estava segura, graças ao cara do saco de papel, tendo sofrido apenas uma pequena torção no braço. No entanto, seu amigo Tom viu um problema, explicando que os dois perseguidores haviam se confrontado no corredor, iniciando uma briga. Era tudo muito complicado para ele processar, mas ele finalmente pareceu reconhecer que havia julgado mal o cara do saco de papel. Ele não sabia se poderia ser amigo dele, mas admitiu que se eles conversassem mais, ele poderia mudar de ideia. No entanto, ele permaneceu desconfiado, especialmente após Amy ter dado ao cara do saco de papel suas informações de contato. Agarrando os ombros de Amy, Tom a sacudiu em diferentes direções, tentando extrair o que o cara do saco de papel havia escrito para ela. Ele estava convencido de que o cara do saco de papel havia estado enviando mensagens estranhas para o telefone dela, mantendo-a acordada. No entanto, para a surpresa deles, descobriu-se que era o oposto. Ninguém havia enviado mensagens de texto para ela ou tentado contatá-la. Vendo como ele estava perturbado, Tom respondeu reconhecendo que eles não sabiam muito sobre o cara do saco de papel, sugerindo que talvez ele não tivesse um telefone ou simplesmente tivesse medo de usá-lo. Refletindo sobre o comportamento do cara do saco de papel, Tom propôs a teoria, que decidiram testar na hora, apontando o dedo para uma árvore próxima. Tom sugeriu que o cara do saco de papel poderia estar escondido atrás de uma delas, instruindo Amy a chamá-lo, prevendo que ele saltaria rapidamente e correria até ela. Com um movimento de mão, Tom se levantou do banco e se aproximou das árvores. Após inspecionar cada uma cuidadosamente, ele retornou ao banco, aliviado por não encontrar nenhum sinal do cara do saco de papel. Com um suspiro de alívio, ele concluiu que era apenas uma teoria. Enquanto Tom se preparava para confortar Amy, ele colocou a mão em seu ombro, mas antes que ele pudesse dizer algo, Amy chamou o cara do saco de papel em voz alta e, em um flash, ele emergiu de trás da árvore.
Tomo ficou furioso ao vê-lo ali, agarrando-o pela gola e exigindo saber por que ele não havia escrito ou contatado M, causando-lhe preocupação. Agarrando-o firmemente pela nuca, Tomo. Pescoço. Tomo tentou trazê-lo mais perto de M, mas o cara do saco de papel resistiu, pedindo que ele parasse. Embora ainda tivesse o saco na cabeça, ele instintivamente cobriu o rosto com a mão enquanto falava, explicando que sua presença parecia trazer problemas para M, causando-lhe distresse. M ficou surpresa com a declaração, mas permaneceu silenciosa, permitindo que ele continuasse. Tomo percebeu que era exatamente isso que ele havia advertido o cara do saco de papel sobre. Ele nunca imaginou que ele continuaria a seguir suas ordens, mesmo após M ter voluntariamente deixado. Percebendo seu erro, Tomo soltou a gola do cara do saco de papel, embora ainda parecesse cauteloso, incerto sobre o que dizer a alguém como ele. Tomo ofereceu uma sincera desculpa, com uma reverência respeitosa, expressando gratidão ao cara do saco de papel por proteger M, e também se desculpou por seus julgamentos anteriores e admitiu seu erro em rotulá-lo como um troublemaker. M ficou aliviada ao ver que eles finalmente estavam decidindo não interferir. Tomo ofereceu comprar um drink para o cara do saco de papel como um símbolo de gratidão. Jogando sua bolsa sobre o ombro antes de sair, ele olhou para o cara do saco de papel nos olhos, sua expressão séria. Enquanto o advertia que se algo acontecesse com M, ele o consideraria pessoalmente responsável. Enquanto Tomo se afastava sozinho, deixando o cara do saco de papel se sentindo ainda mais nervoso do que antes, M se aproximou para fazer espaço para ele no banco, dando-lhe um olhar acolhedor, convidando-o a se sentar. Aceitando o convite, ele se sentou ao lado dela, mas um silêncio desconfortável encheu o ar. M começou a olhar em volta, evitando o contato visual para poupar-lhe qualquer desconforto, enquanto ele observava seu comportamento. Depois de um tempo, ele percebeu que era inadequado olhar para ela e desviou o olhar para os prédios ao redor. No entanto, o peso do silêncio pressionava pesadamente sobre os ouvidos dela, levando-a a quebrá-lo. Mas no momento em que ela pronunciou a primeira palavra, o cara do saco de papel pulou de medo, seu coração batendo contra a caixa torácica. Ele instintivamente colocou a mão sobre o peito, tentando se calmar e ouvir as palavras de M. M queria abordar o incidente do outro dia, lembrando do perseguidor, mas o cara do saco de papel acenou com os braços, sinalizando para ela parar. Ele explicou que sua presença no corredor foi puramente coincidental. Ele havia estado vagando pela escola quando tropeçou em M sendo assediada. Agindo instintivamente, ele correu para defendê-la sem considerar as consequências, levando aos eventos que ela já sabia. O cara do saco de papel esclareceu que ele não havia tentado intencionalmente segui-la e estava procurando por ela apenas para se desculpar pelo transtorno que havia causado. Enquanto M pausou, contemplando suas próximas palavras, o cara do saco de papel olhou para ela, tentando medir sua reação. Apesar da tensão, ela expressou seu desejo de ser amiga dele, abertamente. No entanto, o cara do saco de papel. O cara ficou surpreso com a sugestão dela, coçou a parte de trás da cabeça, ponderando sobre sua resposta, eventualmente balançou a cabeça, recusando sua oferta, pois tinha outros planos que ela não havia considerado. Supondo que sua reação se devia à sua percepção de falta de caráter ou algo especial, Almi não ficou muito surpresa. Até mesmo Tom havia criticado ela por ser muito mole, mas ela permaneceu imperturbável com as opiniões dos outros, apoiando as mãos nos joelhos. Finalmente decidiu explicar por que não se importava com a resposta dele. Semicerrando os olhos, olhou para ele com intensidade e expressou seu desejo de saber mais sobre o cara da sacola de papel. O coração dele acelerou desconfortavelmente com as palavras dela, enviando uma onda de arrepios pela pele. Reunindo seus pensamentos, tentou se acalmar e refutar sua declaração anterior, colocando a palma da mão sobre a mão dela. O cara da sacola de papel garantiu a ela que seu temperamento não tinha nada a ver com sua decisão. Na verdade, acreditava que Almi era a menina mais doce e gentil, incapaz de machucar qualquer um. Ao ouvir suas palavras, Amy sentiu-se desconfortável, incerta sobre como responder. O silêncio entre eles cresceu, acompanhado de olhares desconfortáveis. Antes que pudessem continuar a conversa, uma voz familiar os interrompeu. A cabeça de Tom apareceu subitamente entre seus rostos, perguntando sobre o que estavam fazendo.
Ele pegou o cara da sacola de papel, aparentemente pronto para intervir, mas Amy o deteve, recusando-se a deixá-lo interferir. Tomo estava visivelmente descontente por ter que soltar o cara da sacola de papel, mas não pôde desobedecer aos desejos de Amy. Mais uma vez, Amy ofereceu ao cara da sacola de papel a oportunidade de entrar em contato com ela, usando o número que havia dado anteriormente. Apontando para o seu telefone, ela garantiu que aguardaria ansiosamente sua mensagem, ao que ele concordou. Depois de terminarem suas bebidas, os três foram seus caminhos separados. À medida que a noite caía, Amy encontrou-se sentada em frente ao seu laptop. Perdida na música e navegando na internet, ela passou seu tempo livre aguardando ansiosamente uma mensagem do cara da sacola de papel. O cara da sacola de papel, se perguntando se ele iria entrar em contato, justo quando ela estava mergulhada em suas atividades online, uma mensagem chegou ao seu telefone. Rapidamente removendo os fones de ouvido, ela desbloqueou o telefone e foi até a cama, onde se sentou e olhou para a tela. As mensagens eram mesmo do cara da sacola de papel, perguntando sobre seus interesses. Amy respondeu que gostava de sopa de miso. Após trocar algumas mensagens, ela notou uma foto de um cachorro que ele havia enviado e se perguntou se ele também gostava de cachorros. Já havia sido uma semana desde que Amy começou a trocar mensagens com o cara da sacola de papel, e como ela não havia tido a chance de agradecer adequadamente por tê-la salvo, decidiu convidá-lo para se encontrar. Ele ficou bastante surpreso com a oferta e seu atraso em responder indicou sua hesitação. Eventualmente, ele reuniu coragem e respondeu, sugerindo que ele escolhesse o local do encontro. Seguindo sua proposta, Houve numerou sugestões sobre roupas e calçados apropriados, bem como a importância de usar protetor solar. Parecia que ele preferia um ambiente ao ar livre, mas a sugestão de calçado indicava mais sobrevivência na natureza do que um passeio casual. No entanto, eu sempre fui atraída por novas experiências, então ela rapidamente concordou com todos os termos dele. Depois de confirmar o horário, ela colocou o telefone na mesa de cabeceira e se acomodou na cama. Ela só havia conhecido o cara da sacola de papel na universidade, o que a fez curiosa sobre como ele se vestia na vida cotidiana. Ela se perguntou se ele tinha uma coleção de diferentes estilos de sacolas de papel, talvez escolhendo uma branca e elegante, um design xadrez versátil ou até mesmo optando por uma máscara estranha. Perdida em pensamentos sobre o estilo dele, ela eventualmente adormeceu. Na manhã seguinte, Amy juntou suas coisas essenciais e foi para a estação. Ao se aproximar, ela verificou o telefone e leu uma mensagem do cara da sacola de papel, dizendo que ele já estava lá. No entanto, ao se aproximar, ela notou sussurros ansiosos entre as pessoas, discutindo alguém, e de fato era o cara da sacola de papel, mas contrariando suas fantasias, ele estava vestido com roupas normais e usando uma máscara de apicultor na cabeça. Ele parecia preocupado, varrendo a multidão com o olhar, e quando ela o chamou, ele pulou de surpresa, assustando a pessoa sentada ao lado dele. Após trocarem cumprimentos, Lume comentou sobre sua vestimenta incomum, ao que ele respondeu que era mais apropriada para o passeio deles. Ele parecia preocupado com as reações das pessoas ao seu redor, perguntando se ele realmente parecia tão estranho. O cara da sacola de papel normalmente carregava uma sacola de papel simples com ele, mas agora usava uma máscara de proteção. Depois de examiná-lo, ele concluiu que não havia nada de estranho nele. Na verdade, parecia mais natural do que seu estilo usual. Amy não se preocupou em escolher as palavras e expressou o que lhe veio à cabeça, o que parecia acalmar o cara da sacola de papel um pouco. Como era de se esperar, eles chegaram a uma vila em uma grande fazenda com campos cheios de variados legumes se estendendo antes deles. Era uma visão impressionante em termos de volume e diversidade. Por algum motivo, o cara da sacola de papel pensou que este era o local perfeito para seu encontro, escolhendo um local mais criativo em comparação com outras opções. Amy brincalhamente o chamou de cara do visor de sol, um apelido que ele encontrou difícil de aceitar, preferindo ser chamado por seu nome usual. Com olhos de cachorro, ela pediu que ele explicasse mais sobre seu plano. Ele tentou transmitir que eles poderiam colher seus próprios legumes, ao meio-dia, experimentá-los em vez de almoçar. Além disso, eles poderiam levar alguns produtos para casa e os legumes poderiam ser usados como ingredientes para a sopa de miso. Ele também mencionou a oportunidade de aprender mais sobre os legumes, pois havia muitas variedades disponíveis.
Apesar de sua hesitação inicial, Lume estava realmente animada com a ideia, embora expressasse suas emoções com parcimônia. À medida que exploravam a fazenda, um velho que surgiu inesperadamente também expressou sua crença de que era o melhor lugar para um. Na data em que ele se revelou ser o dono da plantação, ele se sentiu um pouco desconfortável quando seus legumes foram elogiados, vendo o sol abater forte. O homem do saco de papel remexeu em sua bolsa.